Então, pessoal, bom dia a todos. A gente continua aqui na disciplina de meta-análise em ecologia e agora finalmente a gente chegou naquele ponto do curso em que a gente vai lidar especificamente com a parte das análises estatísticas, tá? Então isso vai estar repartido em mais ou menos 3 a 4 vídeos, até para não ficar muito longo e para a gente conseguir resolver, né, as dúvidas aí a tempo, à medida que forem surgindo quando vocês forem assistindo às aulas, tá? Então estou usando aquela mesma figura que a gente já viu, que faz essa sequência, né, ou mostra essa sequência de passos que a gente vai precisar de seguir para conduzir uma meta-análise. Então eu acho que a gente já conversou um tanto, né, sobre principalmente essa parte aqui, mas agora a gente está, de fato, né, como é que a gente vai conduzir essas análises estatísticas aí, tá bom? Da parte quantitativa, né, de uma revisão integrativa com meta-análise. Então a gente entra, né, principalmente na parte aí das métricas e desses modelos de meta-análise, tá? E eu vou tentar deixar uma aula para métrica de dados categóricos, uma aula para as métricas de dados contínuos e uma aula para a parte aí dos modelos de meta-análise, tá bom? Então a gente não vai conseguir falar tudo, né, em cada uma dessas aulas, não. Então a gente já falou sobre todos esses passos aqui, eu deixei em cinza os que foram cobertos nas aulas anteriores, tá? E aqui em preto os que a gente vai conseguir, né, cobrir durante essas 3 próximas aulas aí, que é uma vez que a gente já conduziu todos aqueles passos anteriores, a gente de fato conseguir calcular o tal do tamanho de efeito, tá? Falei rapidamente ou brevemente numa aula anterior, a gente vai calcular um tamanho de efeito para cada um dos estudos que é incluído na planilha e depois, através dos modelos de meta-análise, a gente vai agrupar esses efeitos para que a gente chegue naquele efeito cumulativo final que sintetiza a literatura do assunto, tá? Dependendo do modelo de meta-análise que a gente usa, como é o caso dos modelos mistos, é claro que esses efeitos, né, eles vão variar de acordo, eles vão ser moderados aí, de acordo com alguns fatores, né, que é aquilo que a gente inclui lá nas nossas planilhas, tá bom? Cada um desses efeitos, gente, né, o chamado effect size aí do inglês, ou tamanho de efeito, ele está associado a uma variância, né? Então a gente tem a variância individual, que vem dos tamanhos amostrais de cada um desses estudos, e depois a gente tem uma variância conjunta daquele conjunto de dados, tá? Então vocês vão ver que isso é importante para que a gente possa, por exemplo, calcular intervalo de confiança e saber se um determinado efeito, além da direção, né, se ele é positivo, se ele é negativo, a gente consegue também saber a significância. Só lembrando, né, de um comentário que o Paulinho fez nas primeiras aulas, a gente não se prende muito a isso, tá? Até porque tem como aleatorizar intervalo de confiança, né? Mas a ideia é que assim, a gente quando tem um efeito que ele é forte, significativo, né? Ele vai te dar uma ideia aí da literatura do assunto, ele sintetiza, né, essa literatura. Muitas vezes quando a gente usa esses moderadores, né, e trabalha dentro desses modelos mistos de meta-análise, vocês vão ver que alguns desses efeitos eles deixam de ser positivos, negativos, deixam de ser significativos, e é exatamente aí, né, que a gente vai buscar o que é que está levando, né, quais são as possíveis fontes de variação, tá bom? Então não é que a gente vai se prender ao valor de P ou ignorar o valor de P, mas ele vai dar pra gente uma boa ideia, né, da cara aí dessa literatura, tá? Onde que estão as lacunas, onde que a gente pode responder com um pouco mais de certeza, né? Essa é a ideia de calcular tamanho de efeito, onde que a gente pode responder com um pouco mais de certeza algumas dessas perguntas aí, né, ou partes dessas perguntas. Então a gente calcula um tamanho de efeito para cada estudo com a variância e depois a gente vai usar algumas métricas para combinar estatisticamente todos os efeitos dos diferentes estudos. Então se vocês têm uma planilha lá que tem 50 estudos, que gerou, por exemplo, 200 comparações, a gente vai ter um tamanho de efeito para cada um, mas depois eu preciso combinar isso tudo, tá? Esses diferentes estudos aí. E essa é a hora que entra, né, aquelas considerações que a gente já fez aqui nessa disciplina, que a gente precisa ter certeza que a gente não está misturando coisas muito diferentes, né? Lembrando que, como qualquer coisa na estatística, quanto maior, né, a gente tem maior tamanho amostral, a gente aumenta esse tamanho aí de linhas, né, numa planilha ou de estudos, a gente tem mais chance de reduzir esses intervalos de confiança e às vezes achar, né, um efeito aí que não é verdadeiro, tá? É significativo, mas não é verdadeiro. Então é por isso que é perigoso, às vezes, a gente inflar a planilha, né, e muitas vezes com amostras que não são independentes, com variáveis que não são comparáveis, né? Então isso tudo são decisões, né, que a gente vai tomando
ao longo das análises e registrando, né, cada um desses passos. E finalmente apresentar os resultados. Então eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a forma que a gente faz as figuras de meta-análise, né? Para quem já leu alguma, para quem está conduzindo alguma, vocês vão ver que tem uma forma aí bastante específica, né, de registrar esses tamanhos de efeito, tá? Então eu já mostrei esse slide aqui para vocês, ele vai permear, né, muito dessa disciplina, o que é o tal do efeito, né, que a gente conversa tanto aqui. Sugiro a vocês tentar colocar, gente, a pergunta de vocês sempre em termos de efeito de alguma coisa sobre alguma coisa, independente se o dado é categórico ou contínuo, tá? Que ajuda a gente a entender, a pensar em tamanho amostral, né? Ajuda a gente a entender a força aí dessas interações, tá bom? Essa é a ideia realmente da síntese, tá? Não basta a diferença, né, entre controle e tratamento, mas a força aí desse efeito de um determinado tratamento numa determinada variável. Então, voltando à nossa pergunta inicial também, né, a gente já está ficando cansado de fogo e comunidade, mas é só para usar o mesmo exemplo, né, durante essa disciplina aí. Então, a gente já conversou sobre isso, o efeito de fogo na estrutura de comunidades, pode ser uma pergunta que eu quero responder, e ela aqui está na forma de um dado categórico, né? Então, vocês vão ver que nos dados categóricos a gente tem alguns parâmetros que a gente precisa tirar desses artigos para que a gente possa conduzir a meta-análise. Já conversei isso aqui para vocês também, importantíssimo, tanto que o mesmo artigo tem que trazer toda a informação necessária. Então a gente vai ter que ir lá no artigo e pegar os dados de média, desvio padrão e tamanho amostral dos grupos controle e tratamento. O que significa isso? Voltando na nossa figura aqui, gente, eu preciso de ser capaz de retirar do texto esse dado, então muitas vezes está lá nos resultados, entre parênteses, numa tabela, mas na ecologia a gente vai ver que a maioria dos dados eles vêm na forma de figura, né? Visualmente é mais interessante, então assim, a maioria dos nossos trabalhos, né, e os trabalhos interessantes aí, eles vão vir nessa forma de figura. Então eu tenho que ter capacidade, né, de voltar nessas figuras e falar, olha, a riqueza média de aves no grupo queimado é tal, eu tenho 10 réplicas, né, 10 plots queimados, 10 áreas queimadas, eu preciso de medir essa variabilidade aqui. Mais importante que isso, descobrir pela legenda ou pelo texto, né, do artigo, se essa medida de dispersão aqui, ela indica erro padrão ou desvio padrão. Na maioria dos trabalhos a gente reporta o erro, né? Por quê? Porque ele é menor, né? Então, em relação à média do que o desvio padrão da média, que às vezes dá aquela medida enorme de dispersão, a figura fica feia, ocupa muito espaço na revista, né? Então tem uma série de razões para reportar o erro e não o desvio, mas para a meta-análise a gente precisa do desvio. Em uma aula anterior eu conversei com vocês, gente, uma das razões, né, porque eu acho que é importante a gente manter, né, insistir numa disciplina de síntese e meta-análise em qualquer programa de pós-graduação, é porque inclusive ajuda a gente a ter mais rigor, né, ao reportar nossos próprios dados. Então hoje, por exemplo, qualquer figura que eu faço questão de já deixar na legenda da figura o tamanho amostral que representa, né, aquela figura, ela é representada por tal tamanho amostral. Então, nesse caso aqui, eu colocaria uma legenda, ó, queimado, N igual a 10 plots, controle, N igual a 10 plots. Os dados indicam média desvio padrão, média erro padrão, porque isso facilita a vida de quem um dia vai usar o seu artigo para meta-análise. Tá? Então, esse rigor, ele é muito bom, né? Porque permite, por exemplo, que um dia o seu artigo seja incluído numa meta-análise sem muita dor de cabeça. Né? Por que eu falo dor de cabeça? Às vezes a gente tem que escrever para o autor para tentar entender, para pedir os dados brutos, tem que ler o artigo 1000 vezes, aí a gente descobre aquelas frustrações que o dado não está bem registrado. Né? Então a gente aumentar o rigor e o senso crítico, né, para a leitura e para a forma que a gente reporta nossos dados. Então fecha parênteses aí, pessoal, voltando. Então a gente precisa, né, de dar uma olhada aí como é que está o efeito do fogo na estrutura de comunidades. É isso que eu quero fazer, eu vou buscar os dados de média, desvio padrão e N do grupo queimado e do grupo controle, tá? Preencho uma linha inteirinha da planilha, passo para o próximo artigo. Então eu tiro de cada artigo esses dados e isso vai ser usado então para calcular o tal do tamanho de efeito. Mesma coisa, gente, se o dado for contínuo, tá? Ou seja, eu preciso de extrair de cada artigo esses dados. A diferença é que quando eu tenho variáveis, né, que tem uma relação, variáveis contínuas aí que estão relacionadas,
vocês vão ver que a gente não tem o dado de média, desvio e padrão, né? Mas a gente tem alguma coisa que mostra a interação, a força entre essas duas variáveis. Então a gente às vezes vai ter, né, para uma mesma pergunta, diversos modelos aí, lineares ou não. Né, no caso aqui negativos, positivos, intermediários, né, ou quadráticos aí, que vão mostrar a força entre essas duas variáveis, tá? Então é um dado um pouquinho diferente, mas da mesma forma a gente precisa tirar a informação desse artigo, tá? Então no caso dos dados contínuos, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar de cada artigo principalmente o coeficiente de correlação, que mostra tanto a força quanto a direção, então ele tem um sinal, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma relação negativa, aqui eu tenho uma relação positiva, né? No caso das lineares aí. Então vai mostrar tanto a força quanto a direção dessa relação entre x e y, tá? Então além de reportar, né, esses dados, eu preciso também de mostrar, né, colocar uma coluna lá na minha planilha mostrando qual que é o modelo, né, que relaciona essas duas variáveis, se é linear ou não, se é positivo ou não, se é um modelo quadrático, positivo, negativo, tá? Então a gente precisa de especificar isso lá nas planilhas de meta-análise. Esse coeficiente de correlação, gente, nem sempre ele é reportado, né, o R de Pearson, mas a gente pode obtê-lo a partir de outros parâmetros estatísticos, como o próprio Paulinho já comentou numa aula anterior. Então, às vezes tem o F, né, às vezes tem um GLM, às vezes tem uma análise, né, de variância, às vezes a gente consegue a partir do R2 da regressão. A gente precisa, né, de converter isso tudo numa métrica comum, que é o coeficiente de correlação, que no caso dos dados contínuos, depois vai ser convertido num Z de Fisher, tá? Essa é a métrica de análise de dados contínuos, tá? Então depois eu explico isso num vídeo separado para vocês. Então, voltando lá, né, para o nosso livro-texto aí da disciplina, a gente já está naquela segunda parte do fluxograma, né? Então, a gente já venceu aquela parte toda, né, de levantamento bibliográfico, de protocolo, descobri que eu tenho dados suficientes para a meta-análise, tá? Então, eu vim para a parte 2 aqui, é outro capítulo do livro. Então, agora, o que a gente precisa fazer? Encontrar, né, escolher aí qual que vai ser a métrica de tamanho de efeito, isso depende do tipo de dado. Extrair os dados, como eu falei com vocês, é uma parte mais suada, mais sofrida aí da meta-análise. Selecionar o modelo, o software que você vai usar, conferir isso aí, calcular os intervalos de confiança, calcular os tamanhos de efeito com intervalo de confiança, tá bom? E a partir disso a gente vai fazer, então, a interpretação desses dados. Então, primeira coisa, né, já que eu tenho que obter de cada estudo essas informações básicas e relevantes para o assunto em questão, a gente vai precisar de deixar essa base de dados lá bem redondinha, né? Já dei esse exemplo aqui para vocês, em que a gente está trabalhando, por exemplo, com o efeito do fogo na germinação de sementes, e nesse caso, lembrando, né, que a gente monta a planilha com tudo aquilo que a gente acredita que pode ser um moderador importante na hora de fazer a análise estatística, né, deixar isso bem claro lá nos metadados, o que é que a gente está usando, e lembrar que muitas vezes a gente vai ter que retornar nessa planilha, né, adicionar uma coluna, voltar nos papers, às vezes na hora da análise algumas coisas vão sair, a gente descobre que essa era uma informação relevante, mas ela não está presente nos artigos, então essa parte da base de dados realmente ela toma, né, a necessidade de algumas decisões, né, de quem está fazendo a meta-análise, tá? Então, eu sugiro que vocês comecem com o maior número de informações possíveis, né, a planilha o mais completa possível, né, lembrando de usar NAP quando é not applicable, NAV quando é not available, significa que o dado não estava disponível ou que o dado, né, não pertence àquela coluna ali, não faz diferença, tá? E aí a gente consegue deixar a planilha completa para chegar lá na parte que a gente vai usar para a estatística. Então, no caso aqui da germinação, efeito do fogo na germinação, eu tenho as minhas variáveis de interesse, tá? No caso aqui, eu tenho germinação, porcentagem de germinação como variável, velocidade de germinação e tempo de germinação, como coisas distintas. Como a gente já conversou, gente, não vamos misturar, né, variáveis muito diferentes numa meta-análise só, tá? Muitas vezes tem sinais contrários, né? Então, a gente deixa a princípio todo mundo separado. Depois a gente pode fazer alguns agrupamentos, né, desde que isso esteja bem explicadinho. Então, quais são as colunas importantes para a gente correr as análises, né? Eu vou precisar da média do grupo experimental e o desvio padrão do grupo experimental. Aqui sumiu o N, gente, mas aqui é o N do grupo experimental, né? O tamanho amostral.
a média do grupo controle, desvio padrão do grupo controle e o N do grupo controle, tá? Essa planilha tem algumas outras colunas para cá que tem a ver com a técnica, né, com o método que foi usado. Mas para a meta-análise, essas 6 colunas aqui, mais a coluna das variáveis, é o que é importante, tá? Então essas 6 colunas numéricas aqui é o que a gente vai usar. Então, pessoal, o que eu consigo fazer? Para cada uma dessas linhas da planilha, eu consigo calcular um tamanho de efeito. Ó. Isso aqui é a germinação média das sementes que foram queimadas e isso aqui é a germinação média das sementes controle. Então, eu já estou vendo no meu primeiro estudo aqui, ó, que eu tenho um aumento, né, da porcentagem de germinação das sementes quando elas estão queimadas, né, em relação ao fogo. Se vocês correrem o olho na planilha aqui, vocês vão ver que nem sempre isso é o caso, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu posso ter, ó, vamos pegar esse caso aqui, em que eu tenho 1,49% de germinação das sementes queimadas, comparado a 23% de germinação nas sementes controle. Ou seja, aqui o fogo tem um efeito negativo na germinação, por quê? Porque germinou menos, né, quando foi queimada, e aqui a gente tem um efeito positivo do fogo na germinação. Então, qual que é a ideia da meta-análise? A gente vai calcular um tamanho de efeito para cada uma dessas linhas com a devida variância, que é baseada, né, nesse tamanho amostral aqui. Então, aqui tinha 5 plaquinhas de Petri, né, com 20 sementes, que eu lembro desse trabalho aqui, para cada uma desses tratamentos, e aí depois a gente vai agrupar cada um desses tamanhos de efeito numa métrica só, que vai dar aquela sintetizada, né, na literatura aí do assunto. Tranquilo? Então essa é a ideia, né, da gente preencher a planilha dessa forma aqui. Então o passo número 1, gente, para as análises é calcular o tamanho de efeito, que é o effect size lá do inglês. Depois a gente vai calcular um efeito cumulativo, tá? Ele costuma aparecer na literatura com essa sigla aqui, é mais. Se for uma métrica comum, que é o REDS-D, vai aparecer como D++, né? Se for a razão-resposta é RR++, mas é um efeito cumulativo em que os efeitos individuais vão ser combinados através desses modelos de meta-análise. Então, os 2 passos principais, né, da meta-análise moderna é calcular o tamanho de efeito de cada estudo individualmente com a devida variância, de forma a colocar todo mundo numa mesma escala, tá? Porque, como a gente conversou desde a primeira aula, a meta-análise, gente, ela é adimensional no sentido da unidade em que isso foi medido, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, minha pergunta é efeito do fogo na biomassa de plantas, na biomassa seca, e alguém mediu isso em grama e alguém mediu isso em tonelada, não faz diferença para a minha meta-análise, tá? Eu não preciso converter grama para tonelada, nada disso. O que eu quero saber é se existe uma diferença média padronizada entre a biomassa seca da área queimada e da área não queimada. Tá? Então, quando a gente diz que ela é adimensional, é nesse sentido de você poder misturar coisas muito distintas, tá? Continua sendo biomassa ou peso seco, são só as unidades que são diferentes. Algumas dessas variáveis a gente vai querer converter porque às vezes são variáveis categóricas, tá? São variáveis que a gente vai usar como moderador, como por exemplo tempo. Então, se eu acredito que os estudos a longo prazo me dão uma resposta melhor que os estudos a curto prazo, eu tenho que registrar todo mundo na mesma unidade, né? Porque senão, se eu escrevo 1 e isso significa um dia, e escrevo 1 e 1 para o outro artigo é um ano, né? Então eu tenho que colocar 1 em 365 dias, né? Isso tem que ficar na mesma escala. Mas para aqueles dados de média, desvio e padrão, a gente costuma nem olhar a unidade, tá bom? Se a abundância é número de indivíduos, né? Se a densidade é número de indivíduos por unidade diária, e vai, tá? Mas a gente não precisa de preocupar com as unidades para as variáveis que estão lá no Y, né, e que vão ser usadas aí para a gente testar esses efeitos, tá bom? Então, voltando, primeiro a gente calcula o tamanho de efeito para cada indivíduo, para cada estudo individualmente com a variância, e depois a gente combina isso num resumo estatístico, que é um dos modelos de meta-análise. A gente tem 3, gente, que é o fixo, o aleatório e o misto, tá? A gente praticamente não usa o modelo fixo na ecologia, vou explicar para vocês,
mas muitas vezes a gente vai usar um modelo completamente aleatório e quando a gente tem interesse, né, de avaliar esses moderadores, a gente vai trabalhar com os modelos mistos, tá? Por quê? Porque eu quero saber primeiro se existe um efeito geral e se ele é significativo, tá? Poderia parar aí, mas depois eu quero entender o que é que modula esse efeito, né? Quais são as fontes de variação aí na força ou na direção desses efeitos, tá? Então a gente vai usar aquelas categorias todas lá que a gente já criou na nossa planilha. Então, passo número 1, né, calcular os efeitos de cada um dos seus estudos e adicionar a variância. Para dado de média e desvio padrão, gente, esse é aquele caso, né, que eu vou ter que voltar lá no meu gráfico. Então, vamos supor que voltar lá no meu artigo, desculpa, vamos supor que esse artigo aqui traz o dado na forma de gráfico e esse artigo aqui está querendo avaliar o efeito de mudança climática global em planta, tá? Então, trabalhou com CO2 controle, CO2 elevado, a variável Y é a quantidade de nitrogênio que tem nessas plantas, mas aqui eu tenho 4 plantas diferentes, tá? Meus tratamentos estão representados por cor, clarinho é o controle e o escuro aqui seria o tratamento. Esse é um daqueles artigos, gente, que um mesmo artigo ele vai me gerar 4 comparações independentes, ou que a gente chama de outcome. Por quê? Porque eu tenho 4 espécies de plantas, né? O autor reportou separado, eu acredito que é importante a espécie de planta, né? Na forma em que ela responde ao CO2. Então, esse é um daqueles artigos que eu tenho um artigo, mas que só nessa figura aqui eu já tiro 4 linhas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tem uma série de programas para fazer isso, tá? Fica a gosto do freguês também. Eu uso muito o ImaDJ, porque ele é plataforma livre, funciona em qualquer computador, é gratuito. E eu vou precisar de voltar aqui na figura, padronizar o tamanho do meu eixo e medir cada uma dessas barras aqui. Por quê? Porque lembra que a gente vai ter que planilhar, ó. Deixa eu só voltar aqui. Vamos supor que essa aqui fosse essa minha planilha para aumento do CO2 e planta. A minha variável de interesse aqui seria quantidade de nitrogênio, que é o que está lá. Meu grupo experimental é o CO2 elevado, meu grupo controle é o CO2 ambiente. Mas eu preciso desses números aqui para encher minha planilha, tá? Como é que eu vou obter esses números? Eu vou ter que voltar aqui na figura e eu vou ter que medir essas barras, tá? Então é trabalhoso, gente, tem algumas formas de fazer isso, tem um programa que chama Data Thief, tá? Vou mostrar para vocês na aula prática. A gente tem como tirar esses dados aí, tá? Mas tirou os dados, isso vai ficando automático, vai ficando mais fácil, tá? Preenche a linha inteira da planilha, muda de planta. Mede, aí vocês vão precisar de medir, né? De calcular aqui a média para essa espécie de planta no tratamento, no controle, no tratamento, vão ter que medir essas barrinhas aqui. Esse aqui é maravilhoso, essa figura é do meu orientador de doutorado, e ele já colocou que indica média e erro padrão. Preciso converter o erro para desvio padrão, tem calculadora estatística que faz isso, dá para fazer no Excel, tá bem fácil aí. Tenho certeza que tem pacote do R para isso também. E aí o que a gente faz? Inclui o desvio padrão, busco o N, se não tiver aqui na legenda da figura, tem lá no trabalho, nesse caso aqui era 8, e aí a gente planilha esse dado, parte para o próximo artigo, tá bom? Acabou esse aqui. Aí vamos supor que o seu dado não é categórico, mas é contínuo, né? Nossa, como é que eu faço aqui? Aqui, gente, no caso específico dessa figura aqui, está relacionando altitude com riqueza de espécies de aves, tá? Cada pontinho aqui é um plot, um local que eles amostraram, onde colocaram uma rede aí ao longo desse gradiente altitudinal. No caso do dado, né, contínuo aí de correlação ou regressão, esse artigo aqui ele vai gerar uma comparação independente só, tá? Por quê? Porque eu tenho um gradiente altitudinal, a medida de riqueza, né, cada um desses pontos, mas eu tenho um dado só que relaciona essas duas variáveis x e y. Que dado que é esse? O coeficiente de correlação, tá? Se ele não tiver reportado no trabalho, a gente vai ver que medida estatística que está lá e depois a gente vai converter todo mundo para o R, tá bom? E depois converter para o Z. Então, gente, tem que sempre voltar nos trabalhos, né? Buscar esses dados estatísticos e vai preenchendo as linhas lá da planilha. Quando o dado original é média e desvio padrão, né? Esse é o mais usado nas meta-análises na ecologia, tá bom? Então, é relativamente simples, a maioria das coisas vão estar lá nas figuras e é isso que a gente vai precisar planilhar, tá? Preencher aquela linha inteirinha, aquelas 6 principais colunas que eu mostrei para vocês.
Então aqui, ó, tem um exemplo bom, continuamos aí no... Vocês cansaram do fogo, né? Eu também, então vamos para a mudança climática global, ó. Eu tenho CO2 controle, CO2 elevado, o número médio aqui de insetos que eu tenho em determinada planta, e aqui eu tenho 2 plantas, tá? Então esse aqui é um trabalho que gera 2 linhas lá na minha planilha. Se eu mudei de figura no mesmo artigo e aqui é outra coisa, gente, a outra coisa me interessa, vira outra linha na planilha. Se foi feito para 2 plantas de novo, já significa que eu tenho um trabalho com 4 linhas, tá? Essas 2 aqui, num outro gráfico, 2 outras linhas com outras variáveis. Então a gente segue planilhando isso tudo aí, tá? Você está alimentando a planilha lá da meta-análise. Essa é a hora, pessoal, que vocês vão amar tabela, tá? Tabela, normalmente, eu particularmente detesto, morro de preguiça de ler, eu gosto muito mais de ver uma figura, especialmente uma figura bonitinha, mas tem um monte de coisa que vai vir em tabela, tá? E quando você está fazendo meta-análise, você gosta de tabela porque o dado está pronto, né? Não precisa ir lá, não precisa medir, dar um jeito de extrair isso aqui. Basta copiar os números, tá? Por isso a carinha bonitinha aqui. Então, esse aqui, né, vamos supor que fosse uma meta-análise qualquer que eu estou fazendo, essa aqui, gente, está excelente, ó, porque já me traz a média, me traz o erro e me traz o N, é só copiar, tá? Num minutinho aqui eu preencho a minha linha da planilha. Mas a gente sabe que nem sempre esse é o caso, né? Então, na planilha eu vou anotar lá o dado médio do grupo controle, dado médio do grupo experimental, desvio dos 2 e N dos 2, tá? E a gente insiste nisso aqui, gente, porque muitas vezes o N é variável, né? No mundo ideal seria 8 e 8, 10 e 10, né? Você fez a mesma coisa. Mas lembra que às vezes você não consegue mostrar um plot, tem uma planta que morre, tem uma placa de Petri que você perde o dado, tá? Então a gente tem que ficar sempre cuidadoso se o tamanho amostral é o mesmo aí para esses 2 grupos mesmo. Todas as métricas, né, de dado categórico lá da meta-análise, elas vão usar desvio padrão da média, tá? Mas normalmente vocês vão ver nas figuras erro padrão, né, ou nas tabelas, como é esse caso aqui. Às vezes medida de variância, intervalo de confiança. Tem problema nenhum, tá? A gente reporta isso e converte todo mundo em desvio padrão. Eu gosto de converter antes de planilhar, tá? Então a minha planilha, quando o dado aparece lá, já é o desvio padrão. Tem gente que coloca uma observação que é erro e tal, depois extrai isso aí e faz as transformações, tá? Mas aí, de novo, fica a critério, né, de cada um aí como é que funciona. Tem uma calculadora estatística que circula aí, ela veio no MetaWin, né, há anos atrás, e é excelente, gente, assim, independente, né, do programa estar super desatualizado, ela é excelente para fazer esses cálculos, né, de conversão. Então, ela transforma, por exemplo, F em P, transforma coeficiente de correlação em Z. Mas muito importante para a gente, ó, isso aqui. Então, a gente consegue converter o erro padrão que está reportado nas figuras em desvio padrão e planilhar esse número, tá? A única coisa que a gente precisa completar é colocar o tamanho amostral aqui, colocar o erro aqui, clicar nessa chavinha aqui, vocês já têm o dado do desvio padrão. E aí, planilha o dado do desvio de uma vez. Em alguns momentos, vocês vão ver que ao buscar esses números, né, e preencher aquela linha, vocês vão precisar de tomar algumas decisões. Será que cada ponto é uma comparação individual, né? Então, naqueles casos das plantas lá, cada planta, de fato, tem que ser reportada separada? Ah, e se o cara fez a mesmíssima coisa para a mesma planta por 3 anos diferentes e reportou lá 2010, 2011, 2012, será que eu pego todos esses dados? Tem réplica espacial, né? Então fez a mesma coisa em 3 sítios diferentes e reportou os 3, tá? Tem mais de um tratamento, né? Então era CO2 controle, CO2 ambiente, mas ele também manipulou temperatura. Mas minha meta-análise não tem nada a ver com temperatura, né? Então às vezes a gente tem que tomar essas decisões. Não tem muita regra de ouro, gente, para falar para vocês, mas tentem sempre pensar na pergunta, tá? Então, esse aqui é um exemplo, ó, vamos supor que a minha meta-análise fosse com o efeito do tipo de mancha de planta, se era uma planta com uma espécie só, uma mancha, desculpa, com uma espécie só, ou uma mancha com um monte de planta misturada, eu estou querendo saber o efeito disso na abundância ou na riqueza aí de grupos de insetos, tá? Então, vamos supor que essa é a pergunta da minha meta-análise. Aí eu me deparo com uma figura como essa aqui, que reportou os dados separadinhos para cada um dos grupos, ó, aranha, joaninha, e aí vai, tá? Feed, e aí vai. Então aí eu acredito, como eu estou fazendo essa meta-análise, eu acredito que é importante fazer separado para cada grupo, tá? Então os grupos taxonômicos têm funções diferentes aí, eu acho que cada um vai se comportar de um jeito. Então essa aqui é uma meta-análise que já me dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, tá? Então eu tenho 6 comparações independentes.
Só que aí vocês batem o olho numa figura com 2 painéis, tem um negócio que apareceu a mais aqui, ó. Plantas não induzidas e plantas induzidas. E aí bate aquela dúvida, nossa, o que eu pego, né? Nesse caso, gente, se a meta-análise de vocês, se a pergunta de vocês for o efeito do tipo de mancha na riqueza de insetos, eu buscaria os dados somente nessa aqui, tá? Por quê? Porque essa aqui é o que tem o menor número de inputs, né? Não tem um tratamento extra, ou seja, as plantas não estão induzidas. Aqui embaixo, a gente tem um tratamento a mais que não me interessa. Tá? Então, no meu caso aqui, não me interessa, até porque senão eu tenho que buscar interação entre essas variáveis. Então, eu vou pegar os dados só aqui, esquece o painel de baixo e passa para o próximo artigo. Mas esse tipo de decisão vocês vão ter que tomar, tá? Uma sugestão, para quem estiver começando aí nessa área, é usar os dados do menor número possível de inputs, tá? Vocês estão focando apenas no efeito de interesse. E à medida que vocês forem desenvolvendo aí na literatura e falam, olha, na verdade, todos os trabalhos que, né, avaliaram esse efeito, por exemplo, CO2, eles também modificaram temperatura. Então é interessante estudar a interação entre essas duas coisas. Aí a gente, né, parte para um outro tipo de meta-análise aí, tá bom? Mas são decisões que a gente tem que tomar o tempo todo. Então, uma vez que eu estou com os dados de média, desvio padrão e tamanho amostral planilhados, gente, aquelas 6 colunas, né, para o grupo controle e para o grupo tratamento, o que a gente vai precisar fazer? Calcular a diferença média padronizada, isso é lá do inglês, né? Standardized Mean Difference, entre esses dois grupos. Tem, gente, um monte de métrica para fazer isso, tá? Glass em homenagem, né, à primeira meta-análise lá da década de 70, que foi da Jean Glass. O Cohen desenvolveu vários, né, desses índices aí de meta-análise. E na ecologia vocês vão ver muito o uso do REDS, tá? Que também, né, desenvolveu grande parte aí da estatística da meta-análise. Então o REDS, gente, ele vai estar dividido em 2, que é G e D. O G, ele é meio enviesado, né, para pequenas amostras, então muitas vezes a gente tem um N, um tamanho amostral muito pequeno para meta-análise, tá? Então a gente evita usar, mas o REDS dele aparece, né, em diversas meta-análises aí na ecologia, porque ele é usado especificamente quando a gente tem mais do que 10 comparações individuais, né? E como eu falei, dificilmente vocês vão conseguir fazer uma meta-análise, né, com poucos artigos e com poucas comparações individuais. Então ele é meio quase que via de regra aí para as meta-análises que vocês vão ver na ecologia, tá? Então vou usar ele como exemplo. Como é que funciona o REDS-D, gente? Facinho, facinho, tá? Então o REDS-D é a diferença entre a média do grupo experimental e a média do grupo controle, dividido pelo desvio padrão combinado, multiplicado por um termo de correção que a gente chama de J, tá? O que é o desvio padrão combinado, né? O Pooled Standard Deviation lá do inglês. A fórmula é longa, gente, mas vocês vão ver que nada mais é do que o tamanho amostral do grupo controle multiplicado pela própria variância e o tamanho amostral do grupo experimental, do grupo controle multiplicado pela própria variância, corrigido pelo N, ou seja, né, a gente está levando em consideração o tamanho da amostra, tirando 2 graus de liberdade aqui, tira a raiz disso, tá? Então, lembrando, né, que existe uma relação aí de quadrado, né, entre a variância e o desvio padrão, é por isso que a gente tira a raiz. Então aqui, gente, olha só, isso aqui vocês conseguem calcular na mão, tá? Numa planilha lá do Excel, se eu voltar lá atrás naquela planilha, se a minha média do grupo experimental é 20 e a do grupo controle é 16, basta fazer 20 dividido por 16, dividir pelo S, que a fórmula está aqui, então eu tenho N, eu tenho a variância de cada um disso aí, e fica fácil, né, da gente conseguir calcular esse D. Tá? E hoje está tudo automatizado, ainda bem, né? Ninguém precisa fazer nada disso na mão. Mas é só para mostrar para vocês o quanto que é fácil, né, calcular o tamanho de efeito. O que é que ficou faltando aqui? O tal do J, né, que é esse fator de correção. Eu acho que eu falei lá numa das primeiras aulas que uma das maravilhas da meta-análise é que, além de tudo, a gente vai levar em consideração trabalhos que têm tamanho amostral diferente, porque isso influencia a forma, né, ou o poder que a gente tem de detecção desse efeito, tá? Então, esse termo J, gente, o que que ele vai fazer? Ele vai corrigir esse valor de D, porque ele está multiplicado, né, por esse fator aqui, para amostras pequenas, de forma que o J ele vai sempre aproximar de 1 em amostras que tem um N maior do que 25, tá? Então, se vocês jogarem, por exemplo, o número 25 aqui, faz um cálculo rápido aí depois, vocês vão ter 25 mais 25, 50, menos 2, 48, multiplica por 4, tira 1 e pega 3 e divide por isso, tá?
Quanto maior o seu número, o que eu quero dizer, gente? Quanto maior o seu tamanho amostral, especialmente acima de 25, o J vale 1, ou seja, ele não muda a minha fórmula aqui do D. Mas em tamanho amostral pequeno, tá bom? Por exemplo, se o meu N é 4, o meu J vai dar 0,86. Então eu vou pegar o meu valor de D e vou dar um pezinho menor para ele. Por quê? Porque ao invés de estar multiplicando por 1, né, que é o caso das amostras grandes, eu vou estar multiplicando por 0,86, ou seja, eu estou dando um peso um pouco menor para o meu D, tá? Por que isso é importante? Porque aquele tamanho de efeito que veio de um universo cujo tamanho amostral era 4, ele vai ter um peso menor no meu efeito cumulativo do que um tamanho amostral de 25, tá? Se o meu N aqui for 25, o J vai valer quase 1, ó, 0,989, tá? Então, ele não diminui o meu valor de D quando eu multiplico, tá bom? Então, é por isso que é legal, né, a gente trabalhar com os tamanhos amostrais aí, vocês vão ver que a gente consegue dar peso para isso. Esse REDS D, gente, ele está associado a uma medida de variância individual para cada um desses trabalhos. A fórmula está aqui para vocês, também fácil de calcular, né? Levando em consideração o tamanho amostral do grupo controle e do grupo experimental, o valor de D que a gente calculou e, de novo, né, o N aí do grupo controle do grupo experimental. Para que a gente precisa calcular essa variância? Porque ele é um termo, gente, que vai ser usado para comparar os valores de D entre os grupos de estudo, para calcular aquele intervalo de confiança geral para ver se esse tamanho de efeito ele é significativo ou não, né? Avaliar tanto a magnitude, a força, quanto a significância disso aí. Então a gente precisa ter um valor de variância. E se vocês pensarem, né, numa planilha lá com 40, 400, 4.000 linhas, e se eu estou calculando o tamanho de efeito para cada um desses estudos, tem uma variância associada ao tamanho amostral e depois a gente vai usar isso para chegar naquele efeito cumulativo, tá bom? Então vamos supor, gente, que o meu exemplo aqui, mudar de assunto um pouco, né, sair do fogo, eu queria saber, por exemplo, se os insetos são mais abundantes em plantas fertilizadas. Eu posso colocar minha pergunta em termos de efeito, então vou trocar aqui para qual que é o efeito do fertilizante na abundância de insetos. Eu vou coletar na literatura científica de cada artigo os dados de média, desvio padrão ou qualquer outra medida de variância que eu vou converter em desvio e tamanho amostral. Preciso fazer isso para aquelas 6 colunas, ou seja, para o grupo controle, que é planta sem fertilizar, e o grupo tratamento, que é planta fertilizada. Segundo passo, calculo o tamanho de efeito da fertilização na abundância, tá? Vou usar REDS D porque eu estou trabalhando aqui com dado categórico. Cada um deles vai ter uma variância. E aí no final, ainda não mostrei para vocês como é que faz isso, mas eu quero calcular esse efeito cumulativo. Então só um exemplo aqui para vocês, gente, ó. Vamos supor que eu tenho 5,57 insetos no grupo controle, em média, e no grupo experimental eu tenho 9,03, tá? Então aqui parece que o fertilizante está aumentando a abundância de insetos. Quando eu passo para o próximo trabalho, a segunda linha, ó, observem os números aqui, eu já tenho, né, mais inseto também no grupo experimental, mais no grupo experimental. Eu vou achar um aqui, ó, pega esse estudo aqui onde eu tenho, né, mais no grupo experimental de novo. Vamos por debaixo, gente, olha só. Aqui eu tenho menor número, abundância de insetos no grupo experimental, que é fertilizado, comparado ao grupo controle. Então percebam que para cada trabalho, né, eu tenho um efeito diferente aí do fertilizante, né? Em alguns aumenta, em outros diminui, tá? Então o que eu vou fazer? Calcular esse REDS D com a devida variância para cada uma dessas linhas aqui, para depois agrupar. Então coloquei a fórmula aqui só para vocês lembrarem. Mas isso aí, né, qualquer, como eu falei, na mão, no Excel, qualquer programa aí vai fazer isso para vocês, tá? Tem algumas possibilidades de software aí pra gente usar. Então, para cada um dos estudos, ó, eu tinha 14 estudos aqui, eu tenho o efeito, tá, com a devida variância. Então, né, nós matamos o passo 1 aí de fazer a estatística da meta-análise. Para quem já leu, ouviu meta-análise, gente, eu tá fazendo, é muito comum vocês verem nos artigos o tal do forest plot. O que significa isso? É esse tipo de figura aqui, tá? Eu ainda acho elas meio feinhas, mas aparece muito, né, nos artigos aí, onde a gente tem, por exemplo, o autor e ano, então tem meus 14 trabalhos aqui, tá bom? Então o autor, ano, essas coisas entre parênteses aqui significa às vezes 2 sites, né, que o autor fez, como é o caso de 1 e 2 aqui. E aí eu vou ter reportado o meu tamanho de efeito, com um intervalo de confiança, tá? Como vocês estão vendo aqui.
O 0 aqui marca ausência de efeito. Todo mundo que está para o lado de cá é um efeito negativo. Quem está para o lado de cá, que é só esse número 3 aqui, marca um efeito positivo, tá? Então, aqui a gente tem, né, o tamanho de efeito. Então, eu sei que esse número aqui vale menos 1,53. Esse número aqui vale menos 4,36. Então, eu estou reportando, gente, os efeitos individuais para cada um desses estudos, tá? A variância foi usada aí para calcular os intervalos de confiança. Mas isso não é, né, suficiente aí para a gente responder a pergunta, né? Eu estou mostrando aqui só os efeitos para cada um desses estudos. O interessante da meta-análise é combinar esses efeitos nisso que vocês estão vendo aqui, que é num modelo de meta-análise que vai me dar um efeito cumulativo geral, como vocês estão vendo aqui, que resume ou sintetiza a literatura do assunto. Então, eu sei que esse efeito é negativo, faz sentido, né? Todo mundo aqui era um efeito negativo. E aí vocês podem pensar em qualquer pergunta, tá, gente? Isso aqui é um exemplo bem hipotético. E aí a gente sabe que esse efeito vale menos 3,96 e o intervalo de confiança, 95% do intervalo de confiança está aqui, tá? Então, intervalo de confiança negativo, que não contém o zero, e isso vai indicar para a gente que ele é significativo. Então, é basicamente isso que vocês vão ver nas meta-análises, mas nas meta-análises com várias linhas, né, a gente deixa de reportar esses efeitos individuais, tá, gente? Por quê? Porque eu estou preocupada com o efeito cumulativo. Esse RE aqui é de modelo aleatório, né? Então é um modelo completamente aleatório. E a gente trabalha muito com os modelos fixos, tá? Que eu vou falar para vocês que são aqueles em que a gente tem, né, o uso dos moderadores. Então, às vezes é mais interessante reportar, né, como que os moderadores influenciam o meu efeito final cumulativo do que reportar cada um dos efeitos, como vocês estão vendo aqui. Mas também fica a gosto do freguês, tá bom? Numa meta-análise com 14 trabalhos como essa aqui, eu posso querer mostrar, né, através desse plot aqui, a distribuição desses efeitos. Como que a gente interpreta, né, gente, esse tamanho de efeito, por exemplo, o REDS-D? Independente do tipo de dado, o valor negativo está indicando um efeito negativo do tratamento, ou seja, quando eu fertilizei e a gente encontra um efeito negativo, né, um D lá negativo, significa que o fertilizante diminui, por exemplo, a abundância de inseto. Efeito positivo é um efeito positivo do tratamento, aumentou a abundância, e zero significa sem efeito, tá? Uma vez que eu tive isso, então voltando aqui na nossa figura, ó, então aqui são os efeitos negativos, tá bom? Esse aqui é o único efeito positivo que a gente tem. E se tivesse um efeito zero, esse quadradinho, né, que aqui é proporcional, que nem é proporcional, mas normalmente a gente faz ele proporcional à força aí do efeito, ele estaria exatamente em cima da linha, tá? Como é que eu testo se isso é estatisticamente significativo? Ou seja, será que esse efeito difere do zero? Então, a gente vai precisar de combinar isso aí, gente, num efeito cumulativo. O que significa isso? Eu vou pegar todos os meus valores de D, esses valores individuais que aparecem aqui, ó, vocês estão vendo que tem positivo, negativo, 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 e vou combinar eles aí para chegar naquele número final, tá bom? Então, como é que eu faço isso? A fórmula está aqui para vocês, não assustem, gente, é uma fórmula simples, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu D++, que é esse efeito cumulativo, ele vai ser a razão entre dois termos aqui, onde vocês vão ver que aparece o W, tá? O que significa o W? Ele é a recíproca da variância, então é 1 dividido pela variância. Para que serve isso? Eu estou ponderando, eu estou dando um peso, né, maior para esses estudos aí que tem uma variância menor, tá? Então, o que eu vou fazer? Para calcular o D++, eu vou fazer o somatório da variância ou da recíproca da variância de cada um dos meus estudos multiplicado pelo próprio D, né? Então, eu vou fazer a recíproca da variância, que é 1 dividido por 0,0842, e vou multiplicar por 0,644, tá? Divido de novo pela somatória, né, da recíproca da variância do meu conjunto de dados, tá? Então, vai de 1 até K, onde K é o número de comparações. Passo para a próxima linha, gente. Então, eu vou fazer 1 dividido por 0,350, multiplico por 0,323, divido por esse termo comum aqui, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer para juntar esses números. Como eu falei para vocês, a estatística da meta-análise, gente, ela é muito mais simples do que todos os passos que a gente viu para trás,
né? Então aqui dá a ideia pra gente da média ponderada, ou seja, estudo que tem um tamanho amostral maior conta mais, né? Ele dá mais peso para esse efeito cumulativo do que estudo com N menor. E lembra que isso já foi corrigido lá atrás também, ó, porque a gente já multiplicou por esse termo J, né? Por esse fator de correção, tá? Então é como se a gente estivesse dando peso quase que 2 vezes para isso aí. Tá? E isso dá uma ideia para a gente dá força, né, desses trabalhos que têm um tamanho amostral maior, né? Isso é sempre importante quando a gente está tentando discutir poder, né, de decisão ou poder de avaliação aí na estatística, tá bom? Então aqui eu tenho o meu efeito cumulativo, ele também está associado a uma variância, então ele é representado por D++, no caso do Regis D. Então aqui está a recíproca da variância, cada um, né, dos meus estudos individuais, e ele vai estar associado, né, a um valor, aí, a uma variância para esse efeito cumulativo total, que nada mais é de novo do que a recíproca daquela variância total. Para que serve isso, gente? Para a gente calcular intervalo de confiança. Né? Então o L e o U aqui é de lower e upper, tá? Lá do inglês. Então a gente calcula o intervalo de confiança de 95% e a gente vai usar isso, tá bom? Exatamente para a gente saber se esse efeito cumulativo ele é significativo ou não. Então igualzinho a gente faz lá na estatística, esse Z aqui é o Z da distribuição normal, tá bom? Igualzinho a gente faz lá na estatística, a gente vai ver se o intervalo de confiança contém o zero, né? Aquele intervalo de confiança amplo que o zero está ali dentro, esse efeito não é significativo, tá? Se a gente tem intervalos de confiança mais estreitinhos, mais curtinhos, ou todo positivo ou todo negativo, que não contém o zero, esse é um efeito cumulativo significativo, tá? Então é basicamente para isso que a gente usa na hora lá de construir as figuras e avaliar, né, a significância em termos do valor de P. Então, voltando naquele nosso exemplo lá da fertilização, tá? Só um output aqui, só para mostrar para vocês como é que a gente, né, tem esse resultado. Então, naquela tabela, eu vou ter que voltar aqui, ó, gente. Então, lembra que eu tinha meus 14 estudos, né, fertilizado e não fertilizado, quantifiquei a abundância de insetos, calculei um efeito para cada um com a devida variância e depois eu vou juntar isso e calcular os intervalos de confiança. Então, aqui está o resultado para vocês. Ó. Então, quando eu peguei cada um daqueles valores de D, multipliquei pela recíproca da variância, dividi pela variância total, recíproca da variância total, calculei intervalo de confiança, eu tenho um efeito cumulativo de 0,2457, com intervalo de confiança que vai de 0,03 a 0,45. Como que a gente interpreta isso, gente? Isso aqui é um efeito positivo do fertilizante na abundância de insetos, tá? Por quê? Porque o meu número é positivo. A gente pode ler em unidades de desvio padrão, tá? Porque é isso que está sendo calculado. Então, eu posso dizer, olha, o fertilizante aumenta, né, em torno de 25% aí a abundância de insetos, e isso é significativo, tá? Por quê? O intervalo de confiança aqui ficou bem no limite, mas ele não contém o zero, né? Ele começa em 0,03 até 0,45, e isso veio das minhas 14 linhas lá, tá? Então eu sei que eu tenho um efeito que é positivo e ele é significativo. Então volta lá na nossa hipótese, né, pra gente interpretar isso aí, e eu posso falar, olha, o efeito do fertilizante é positivo na abundância de insetos e é significativo, tá? Por quê? Porque o intervalo de confiança não sobrepõe ao zero. Como no Regis D a gente trabalha com unidades de desvio padrão ou porcentagem de mudança, né, devido ao tratamento, eu posso falar, tá, gente, que os insetos são 25% mais abundantes nessas plantas fertilizadas. Então essa é a forma da gente interpretar. E o Cohen, né, que desenvolveu grande parte dessa estatística, ele tem um artigo que ele fala, olha, isso é muito usado na área médica, tá? A gente preocupa um pouco menos com isso, mas só para mostrar para vocês que tem uma forma convencional de interpretar esses números, tá? Então, quando esse efeito dá em torno de 0,2, a gente fala que é um efeito fraco, né? Então, aqui no caso, o fertilizante teria um efeito fraco na abundância. Se for em torno de 0,5, é um efeito moderado, e 0,8 para cima é um efeito forte. Eu, particularmente, acho que isso é mais importante, né? Em outras áreas, como é o caso das áreas da saúde, em que você está testando o efeito de um medicamento, né, na pressão arterial ou no que for. Mas para a gente, né, na ecologia, a gente está tão acostumado a trabalhar com tanto ruído, né, tanta fonte de variação nesses dados, que eu acho que a gente preocupa um pouco menos. Quando a gente for lá para os modelos mistos, gente, isso fica um pouco mais interessante, porque aí a gente consegue calcular como que, por exemplo, o grupo taxonômico modera esse efeito, né? Então eu
calculo um efeito para cada grupo, como que a região onde o estudo foi desenvolvido, a espécie da planta, aí já fica mais interessante trabalhar nessa escala de pequeno, médio e forte, tá? Então a gente vai chegar lá também. Então, para as próximas aulas, né, o que a gente vai conversar, além dos dados, como é que a gente faz isso para dado contínuo, a gente vai conversar sobre esses modelos de meta-análise, que é a forma de resumir, né, esse tamanho de efeito aqui, calcular um tamanho de efeito único, que nesse caso desse conjunto de dados aqui vale menos 3,96, e dentro desses modelos de meta-análise, como é que a gente consegue interpretar cada um desses valores, tá? Então, coloquei um exemplo aqui de dado contínuo para você, gente. Isso aqui é uma meta-análise que a gente finalizou recentemente, que é essa de efeito de altitude na riqueza de espécies global. A gente resolveu representar, né, usando o forest plot, cada um dos artigos, tá, que a gente avaliou nessa meta-análise, porque esses artigos variavam em termos de qualidade, né? O que a gente chamou de qualidade alta são aqueles que avaliaram mais de 70% do gradiente, e qualidade baixa, menos de 70% do gradiente, mais alguns outros critérios lá que agora não vem ao caso, tá? Então a gente queria responder essa pergunta. Então a gente tem, né, para os artigos de alta qualidade, vocês estão vendo que a grande maioria deles nos modelos lineares, que é essa figura aqui, eles estão do lado de K do zero, ou seja, tem um efeito negativo, né, da altitude na riqueza, mas tem uma galerinha aqui, ó, que tem um efeito positivo, né, da altitude na riqueza de espécies. Para os trabalhos de baixa qualidade, né, a gente já tem uma distribuição melhor dessas coisas, o que é realmente preocupante, né? Então, quando o trabalho é de baixa qualidade, mais ou menos metade dos dados estão no modelo linear negativo, metade no modelo linear positivo, tá? Relacionando altitude com riqueza. Mas o que importa para a gente aqui, ó, no caso de um modelo completamente aleatório, em que eu não estou prestando atenção que montanha que era, que grupo taxonômico que era, qualidade do estudo, nada disso, o que a gente pode perceber, né, que existe um efeito negativo da altitude na riqueza. Como é que eu sei disso? O meu valor é menos 0,49 e eu sei que ele é significativo, ó, porque o intervalo de confiança, gente, vai de menos 0,61 a menos 0,38, né? Ó, esse intervalo de confiança que está registrado aqui. Ele não contém o zero, né? A linha do zero está marcada aqui, ó. Ou seja, esse é um efeito negativo da altitude e significativo, tá bom? Aqui está todo mundo misturado. Numa próxima aula de modelo misto, eu explico para vocês como é que a gente separou essas coisas. Então, para as próximas aulas, gente, eu vou conversar um pouquinho sobre esses modelos de meta-análise e também sobre, né, a ideia de trabalhar aí com os dados contínuos, né, não somente esses dados categóricos, tá bom? Então, assunto para as próximas aulas aí. Obrigada, pessoal.